Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Nós estamos muito felizes, né, por estar terminando essa semana já. Hoje já é quinta-feira, mais um dia que o Senhor está nos dando e reta final dessa nossa leitura no Antigo Testamento. E iniciamos segunda-feira o Novo Testamento. Estou lembrando isso aqui para vocês, para que a gente possa realmente compartilhar, né, essa ideia da leitura. Vocês possam chamar outras pessoas para estar com a gente nessa leitura do Novo Testamento nos próximos 3 meses. Já vai falando para a pessoa, olha, não vai ser fácil, não é fácil, mas vale a pena porque tem sido muito bom para mim. Então você vai compartilhando já aí, vai chamando e vai fazendo um grupo, talvez aí com teus amigos, né? Faça com outras pessoas também, como a gente tem feito aqui, que é sempre muito bom, né? É sempre muito bom a gente estar compartilhando boas ideias, bons hábitos, né? E ler a palavra de Deus todos os dias, nos alimentar dela, é um ótimo hábito para a gente adquirir e só vai fazer a gente crescer e amadurecer no Senhor. Amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar. Jesus, eu quero te agradecer por esse momento precioso, por esse tempo, Senhor, de leitura que o Senhor tem nos dado, pelo entendimento na palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Eu sou grata ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso, Senhor, conosco, o teu amor sendo derramado todos os dias na nossa vida. Nós sentimos isso, Senhor, quando acordamos e quando nos deitamos. Nós sentimos, Pai, o teu amor que tem movido a nossa vida a estar aqui nessa leitura, a estar perseverando, a não desanimar, a não desfalecer diante das circunstâncias, das coisas que às vezes tentam nos tirar desse lugar, mas nós temos decidido, Pai, todos os dias estar aqui com o Senhor, meditando na palavra e assim crescer junto com os nossos irmãos. Obrigada, Jesus, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje nós vamos ler mais um trecho de Neemias, né? Neemias capítulo 6 e 7. Amanhã a gente lê 8 ao 10, né? 8, 9, 10. E no sábado a gente termina Neemias 11, 12 e 13. E no domingo a gente vai ler o livro de Malaquias, tá? Então hoje a gente vai ler o capítulo 6 e o capítulo 7, eles são grandes. Então eles separaram, acho que dessa forma, para ficar um pouquinho mais fácil pra gente, tá bom? Então o capítulo 6 começa assim. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e os outros dentre os nossos inimigos descobriram que já havíamos quase completado a construção do muro, a reconstrução, na verdade, do muro, e que não havia nenhuma brecha, se bem que ainda não tínhamos colocado todas as portas dos portões nos seus lugares. Eles me mandaram o seguinte recado: venha, vamos nos encontrar numa das vilas na Campina de Ono. Mas compreendi que planejavam me fazer mal. Por isso respondi, mandando este recado: estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Da 5ª vez, o ajudante de Sambalat veio com uma carta aberta na mão que dizia assim: Gesem me diz que por toda parte aonde ele vai, ouve dizer que os judeus planejam uma revolta e é por isso que vocês estão construindo o muro. Ele afirma que você planeja ser o rei deles. Isso é o que andam dizendo por aí. Ele também conta que você nomeou profetas que fazem campanha a seu favor em Jerusalém, dizendo: olhem, há um rei em Judá. Vocês podem ficar certos de que vou levar essas notícias ao conhecimento do rei Ataxerxes. Por isso, vamos nos encontrar e conversar a respeito dessa situação. Minha resposta foi esta: você sabe que está mentindo, não há qualquer verdade em toda essa história. Você está apenas tentando intimidar-nos para que paremos a nossa obra. Eu, porém, orei pedindo: ó Senhor Deus, por favor, dê-me forças. Alguns dias mais tarde, fui visitar Semaías, filho de Delaías, que era filho de Meetabel, pois ele me disse que tinha recebido uma mensagem de Deus. Vamos esconder-nos no templo e trancar bem a porta, exclamou. Pois esta noite eles vêm para matar você. Eu, porém, respondi: eu, o governador, deveria fugir do perigo? Não sou sacerdote, por isso, se entrar no templo, estarei sujeito a perder a vida. Não, eu não vou fazer isso.
Então vi que Deus não tinha falado com ele. Porém, Tobias e Sambalate tinham contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse, fugindo para dentro do templo. Então eles poderiam fazer acusação contra mim e desacreditar-me. E eu orei, ó meu Deus, não se esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sambalate e a profetisa Noadia e de todos os outros profetas que me tentaram intimidar. Finalmente o muro foi terminado no 25º dia de Elul, exatamente 52 dias depois que começamos. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram essa notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra tinha sido feita com o auxílio do nosso Deus. Durante aqueles 52 dias, muitas cartas iam e vinham entre Tobias e os ricos políticos de Judá, pois muitos em Judá haviam jurado lealdade a ele porque o sogro dele era Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Todos eles me disseram que Tobias era um homem excelente, contando também a Tobias tudo quanto eu disse. E Tobias me mandou muitas cartas com ameaças a fim de me intimidar. Então, o capítulo 6 fala dessa tentativa, novamente, né, dos inimigos de Deus, dos inimigos dos judeus, do povo de Deus, em parar a obra, né? E aqui fica claro que eles conseguiram comprar, inclusive, um dos profetas, né, um dos homens de Israel ali, chamado Semaías, para tentar levar Neemias a pecar duplamente, né? Pecar por entrar no templo, porque ele não era um sacerdote que poderia entrar e se esconder no templo, e piorou, né? Entrar no templo para se esconder com medo de uma morte, que provavelmente viria justamente pela sua desobediência. Mas graças a Deus que Neemias aqui nesse momento a gente percebe claramente um discernimento espiritual. O dom de discernimento de espírito, gente, talvez seja o principal dos dons que nós deveríamos pedir ao Senhor, porque isso é ter o discernimento de espírito, porque ele estava diante de uma situação com um profeta de Deus, entre aspas aqui, né, falando com ele, um irmão do seu povo, e ele poderia muito bem, talvez por medo, por temor, né, dar ouvidos a essa voz, e ele estaria realmente pecando contra o Senhor e colocando tudo a perder nesse momento. Capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e havíamos colocado as portas nos batentes e nomeado os porteiros, os cantores e os levitas, passei a responsabilidade de governar Jerusalém ao meu irmão Anani e a Ananias, o comandante da fortaleza. Um homem muito fiel, temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Dei as seguintes instruções a eles: as portas de Jerusalém somente deverão ser abertas bem depois do nascer do sol. E fechem e tranquem as portas enquanto os guardas estão de vigia. Também resolvi que os guardas fossem moradores de Jerusalém e que deveriam estar de serviço em horários certos, sendo que cada proprietário que mora perto do muro guardaria parte do muro perto de sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus colocou no meu coração convocar todos os chefes da cidade, juntamente com os cidadãos comuns, para fazer o registro por famílias. Eu havia encontrado o registro das famílias dos que foram os primeiros a voltar para Judá, e nesse registro estava escrito o seguinte: eis a relação dos nomes dos judeus que voltaram para Jerusalém e para Judá, depois de serem escravizados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, junto com Zorobabel, Jesua, Neemias, Ararias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bislã, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram de acordo com os grupos de família das respectivas cidades. Da família de Parós, 2.172, da família de Cefatias, 372, da família de Ará, 652, das famílias de Jesua e Joabe, pertencentes à família de Paate, Moabe, 2.818, da família de Elão, 1.254, da família de Zatu, 845, da família de Zacai, 760, da família de Binui, 648, da família de Bebai, 628, da família de Asgad, 2.322, da família de Adonicão, 667,
da família de Bigvai, 2067, da família de Adim, 655, da família de Ezequias, que é da família de Ater, 98, da família de Hassum, 328, da família de Bezai, 324, da família de Arife, 112, da família de Gibeon, 95, das famílias de Belém e de Netofá, 188, da família de Anatote, 128, da família de Bet Azimavete, 42, das famílias de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743, das famílias de Ramá e Gebá, 621, das famílias de Micmas, 122, das famílias de Betel e Ai, 123, da família de Nebo, 52, da família de Elão, 1254, da família de Arim, 320, da família de Jericó, 345, das famílias de Lod, Adid e Ono, 721, e da família de Senaá, 3.930. Aqui estão os números referentes aos sacerdotes que voltaram. Da família de Jesua, que é da família de Gedaías, 973, da família de Imer, 1052, da família de Passur, 1247, da família de Arim, 1017. Estes são os números referentes aos levitas, da família de Cadmiel, da casa de Odevá, que é da família de Jesua, 74, os cantores da família de Asaf, 148, das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, todos porteiros, 138, estavam representadas as seguintes famílias de servidores do templo: os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meidá, Arsá, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias e Atifa. Eis a lista dos descendentes dos oficiais de Salomão que voltaram para Judá: Sotai, Soferete, Perida, Jaalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim, Amon. No total, os servidores do templo e os descendentes dos oficiais de Salomão somavam 392. Outro grupo voltou para Jerusalém naquela ocasião. Esse grupo vinha das cidades persas de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adô e Imer. Porém, eles haviam perdido todos os registros de famílias e não puderam provar que eram descendentes dos judeus. Esse grupo era das famílias de Delaías, Tobias e Necoda, num total de 642. Havia também diversas famílias de sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai. Este Barzilai se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e adotou o nome da família dela. Mas também eles perderam todos os registros de família, por isso não tiveram permissão de continuar como sacerdotes. O governador judeu determinou que nem mesmo podiam receber como alimento a porção dos sacrifícios que era dada aos sacerdotes, até que se consultasse o Urim e o Tumim para saber se se eles eram na verdade descendentes de sacerdotes. Havia um total de 42.360 homens que voltaram para Judá naquela ocasião, além de 7.337 servos e servas e 245 cantores e cantoras. Eles levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes deles fizeram ofertas para a obra. O governador deu 8 quilos de ouro, 50 vasos de ouro e 530 vestes sacerdotais. Os outros chefes dos grupos da família deram um total de 160 quilos em ouro e 1.320 quilos de prata, e o povo em geral deu 160 quilos em ouro, 1.200 quilos em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e o restante do povo agora voltaram para suas casas em suas próprias cidades e vilas por toda a terra
de Judá. Capítulo 7, então, mostra para nós mais uma vez, né, a relação de pessoas, de famílias, de pessoas que voltaram do exílio, né, e que já estavam morando em Judá e Jerusalém. Fala aqui num total de 42 mil, né, fora mais algumas pessoas que voltaram também, que não tinham esses registros. Animais, muitos animais, né, vieram com eles nos seus rebanhos, né, como bens que eles trouxeram, além de muito ouro e muita prata, que eles puderam então ofertar para reconstruir o templo, para reconstruir o que precisasse reconstruir ali naquele momento. Há uma unidade sempre no meio do povo de Israel, isso que a gente percebe em toda a palavra de Deus. Todas as vezes que eles se unem para fazer alguma coisa, há uma unidade muito forte em propósito, na visão, em generosidade, né, em oferta mesmo, para que tudo corra bem e seja então reconstruído de acordo com o que Deus tem para aquele momento. Muito me alegra, né? Amém? Então que vocês possam aí meditar nesses 2 capítulos, né? Principalmente no capítulo 6, o capítulo 7 é mais a relação mesmo das famílias, mas o capítulo 6 fala desse momento difícil, né, dos inimigos ali tentando parar a obra na vida de Neemias e na vida do povo de Deus ali em Israel e Judá, em Judá e Jerusalém, na verdade, né? E o Senhor realmente dando graça e discernimento para que Neemias não parasse e não fosse então levado, né, por essa falsa profecia naquele momento. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Ótima quinta-feira para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter mais um tempo aqui dentro do livro de Neemias. No sábado, nós finalizamos o livro de Neemias e domingo, em nome de Jesus, a gente fecha com chave de ouro, com chave de prata, com chave de bronze, né? Essa nossa leitura dentro do livro de Malaquias. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.